O vídeo que você vai ver a seguir é simplesmente perturbador. A cena foi registrada em um cemitério bem no momento de um enterro. Enquanto todos os presentes se preparam para descer o caixão à cova, o clima já é tenso, tudo parece pronto, mas há um detalhe que merece total atenção. O enorme buraco cavado no chão. De repente, sem aviso, um dos assistentes perde o equilíbrio e despenca dentro da cova aberta. E é aí que a situação, que até então parecia apenas um acidente, toma um rumo completamente aterrorizante assim que o homem cai do nada. Surge uma mão pálida que o agarra violentamente e o arrasta para o fundo. O que a princípio poderia ser visto como uma simples queda, se transforma em uma cena digna de um filme de terror. Mas não, isso não é roteiro de cinema. É a realidade capturada em vídeo. O mais bizarro de tudo é que aquilo parece sim uma mão vinda de além do túmulo. E aí o que você acha? Em tempos como os de hoje, é cada vez mais difícil separar o que é real do que é fabricado. Com tanta tecnologia, efeitos especiais e, claro, a famosa inteligência artificial, tudo parece possível. Mas de vez em quando, surgem vídeos como esse, que deixam até os mais céticos com uma pulga atrás da orelha, especialmente quando os moradores locais garantem que sim, coisas assim podem acontecer. E esse não é o único caso que viralizou no mundo todo. Outro exemplo impressionante. O vídeo que supostamente mostra uma anaconda gigante cruzando o rio Amazonas. Sim, você ouviu bem. Uma criatura colossal, deslizando pelas águas, capturada em plena ação. Mas calma. Essa não é a primeira vez que algo assim acontece. Muito antes das inteligências artificiais, muito antes dos efeitos visuais super realistas, já existiam registros misteriosos e inexplicáveis, como, por exemplo, a famosa captura de uma criatura lendária, feita por um homem há décadas, que até hoje intriga especialistas. Estamos falando do coronel belga Remy Van Lierde, que, em 1959, sobrevoava a inóspita e indomável floresta tropical do Congo. Durante esse voo, ele teria captado uma imagem chocante. Uma cobra gigantesca deslizando pela densa vegetação. Só de ouvir o nome Congo, nossa imaginação já começa a trabalhar, afinal suas selvas remotas, misteriosas e quase intocadas poderiam muito bem esconder criaturas colossais ou seres que a ciência ainda nem conseguiu identificar. Vemos um explorador corajoso que decidiu entrar em um prédio abandonado, famoso por sua reputação assustadora. Dizem que o local é assombrado nada mais, nada menos do que por um Kuntilanak, o lendário espírito feminino da mitologia local. Munido apenas de sua coragem e de suas câmeras, ele resolve passar a noite sozinho ali dentro, aguardando em meio à escuridão total e ao silêncio absoluto. E então algo acontece. Enquanto grava, sua câmera, coberta por uma estática arrepiante, acaba registrando um momento de puro terror. O que será que ele capturou?
prepare-se, porque o medo, neste vídeo, não está só na imaginação. De repente, surge do nada uma mulher vestida de branco, com tecidos esvoaçantes e quase translúcidos, deslizando silenciosamente de um lado para o outro, atravessando o corredor como se fosse feita de névoa. Ela passa despercebida por ele, que não percebe absolutamente nada. Mas a câmera, implacável, registra tudo. Suara di mana? Tadi ada suara perempuan. Pouco antes disso, ele havia ouvido alguns sons fracos, quase sussurros, que chamaram sua atenção. Intrigado, foi investigar. Tentou se convencer de que eram apenas truques da mente, mas ao olhar em volta não havia ninguém. Segundo ele, estava completamente sozinho naquele local. Então, o que seria essa figura misteriosa? Uma presença sobrenatural? Ou apenas uma ilusão que simplesmente desapareceu no ar? Agora se prepare, o próximo vídeo é uma gravação feita por câmeras de segurança em um depósito. Um cômodo, em especial, carrega uma atmosfera pesada, sufocante. Ninguém gosta de entrar ali, e não é para menos. Depois do que essas câmeras flagraram, até os trabalhadores mais céticos confirmaram: há algo ali, algo que dá medo. Tudo começa com uma porta, bem no meio do corredor. Do nada, ela se fecha sozinha, com um estrondo. Alguns podem até pensar: deve ter sido só o vento. Mas se você prestar bastante atenção, vai perceber. Há uma sombra fraca, uma figura escura, que mal se distingue, mas que claramente é a responsável por mover a porta. Se essa cena não tivesse sido capturada pela câmera, ninguém jamais acreditaria. Um verdadeiro plot twist do sobrenatural. E agora, mais um caso de arrepiar. Uma família tranquila, de férias, curtindo um inocente passeio de barco com seu filho pequeno. O clima é de alegria, as águas estão calmas, tudo perfeito. O pai grava a cena, querendo capturar a reação do filho naquele momento especial. Mas então acontece, em um breve instante, quase imperceptível, algo estranho surge. O menino, que está brincando tranquilamente, de repente parece perceber alguma coisa bem atrás dele. Ele se vira desconfiado, mas ninguém percebe nada. O evento passa completamente despercebido pela família até hoje. Eles se perguntam o que exatamente aconteceu ali. Seria apenas um jogo de luzes e reflexos? Ou quem sabe, aquela mão assustadora que surge no vídeo pertenceria a alguém? Alguém que perdeu a vida naquele mesmo rio. Mistério, tensão e o inexplicável. Mais uma vez, tudo registrado, mas sem respostas. Nosso primeiro vídeo é simplesmente arrepiante. Trata-se de uma gravação feita por câmeras de segurança em uma casa tranquila, quando de repente, no meio da madrugada, uma mãe recebe uma notificação inesperada. Enquanto todos dormiam profundamente, algo ou alguém apareceu do nada, sendo testemunhado apenas pelos animais de estimação da família. As imagens mostram o que parece ser a silhueta de uma mulher, surgindo calmamente atrás da ilha da cozinha. Ela atravessa o ambiente e segue diretamente em direção ao quarto de seu filho. E se você observar com atenção, notará a reação curiosa dos pets. Eles não parecem assustados, apenas observam, como se aquela presença fosse familiar ou, quem sabe, inofensiva. Esse detalhe levou a mãe, e quem viu o vídeo, a questionar: será mesmo uma entidade maligna ou apenas uma presença que não representa perigo? Agora, prepare-se para um caso ainda mais sombrio. Um explorador urbano decidiu se aventurar no antigo centro da herança Cherokee, nos Estados Unidos.
Um local cercado de história e tragédias. Esse lugar, que um dia foi uma vila vibrante, acabou sendo palco de um incêndio devastador em 1887, que tirou a vida de 3 pessoas. Depois disso foi completamente abandonado, até que, anos mais tarde, virou um museu. Mas nem mesmo essa tentativa de preservar o espaço resistiu ao tempo. Hoje, está novamente esquecido, apenas com sua trágica história impregnada nas paredes. O explorador caminhava pelos escombros, sem muitas expectativas, apenas documentando o ambiente, quando, do nada, começaram a acontecer coisas realmente estranhas. After moving to Indian Territory, Cherokee Nation set aside 1 acre of ground for ancient church congregation. Corinthians, Baptists. Dude, that's so creepy. Why is this? Tô viajando? Ou tem algo acontecendo aqui? Ele se questiona em voz alta. Ao se aproximar do que um dia foi a capela do centro, algo ainda mais assustador acontece. Ele começa a ouvir sons, como uma fita sendo rebobinada, mas não deveria haver ninguém ali. O local está abandonado há anos. Inquieto, porém curioso, ele decide espiar através de uma das janelas cobertas de poeira e teias de aranha, tentando descobrir quem, ou o que, poderia estar dentro daquele prédio esquecido pelo tempo. Sem nem perceber, sua câmera acaba capturando algo assustador. Ok, cara, isso me assustou. Eu pensei. Tem alguém lá. Ele exclama surpreso. A cena quase passa despercebida, mas, se você prestar bastante atenção ali por trás da imagem turva e suja, é possível ver. Uma figura branca aparece do nada, dá alguns passos, e então simplesmente desaparece no ar. Embora à primeira vista seja difícil de notar, o vídeo não mente, havia alguém ali dentro. E considerando a trágica história do lugar, muitos acreditam que poderia ser uma das almas perdidas, espíritos que mesmo depois de tantos anos ainda vagam sem descanso, presos ao local onde tudo terminou. O vídeo a seguir explodiu nas redes sociais recentemente. As imagens mostram o refeitório de uma empresa. Um local onde, segundo relatos, já haviam acontecido diversos eventos inexplicáveis. Mas, depois dessa gravação, não restou mais dúvida, algo ou alguém parece assombrar aquele lugar. E não para por aí, um grupo de amigos, fanáticos por fenômenos paranormais, decidiu explorar um enorme estacionamento de ônibus abandonado, um daqueles lugares que já carregam por si só um ar pesado e sombrio. Esse local, em Soyapango, El Salvador, é cercado por lendas,
Figuras sombrias avistadas dentro dos ônibus, vozes sem dono ecoando pela madrugada, e até veículos que misteriosamente ligam sozinhos, buzinando no meio da noite como se quisessem avisar que não estão tão vazios assim. A maioria das pessoas evita esse lugar, mas para esse grupo, era simplesmente o cenário perfeito. Durante a exploração, enquanto conversavam com um vizinho da região, algo completamente inesperado aconteceu. Miren. Está encendido, ve. Están encendidos. Se han encendido las luces del bus. No sé. Está encendida la luz del bus, bichos. Bichos. Miren, bichos. Miremos se não há nadie adentro. Olha. As luzes ali estão acesas. De repente, as luzes da parte traseira de um dos ônibus se acendem sozinhas. Vamos ver, será que tem alguém lá dentro? Eles se aproximam, vasculham pelas janelas, mas não encontram absolutamente nada. Nenhum sinal de que alguém ou alguma coisa estivesse ali. Não sei como explicar. Ainda processando o que acabaram de presenciar, eles seguem adiante, mas então, à distância, outro evento bizarro surge. Ah, não, cara. Olha isso. Ah, no mames, güey. Ay, Dios mío. No mames. El cuerpo. ¿Qué quieres? Miren. A la madre, güey. Paralisados, eles avistam, ao lado de outro ônibus, a silhueta de uma figura escura, estática, imóvel, como se estivesse esperando por eles. Meu Deus, olha ali, tá vendo? Não se mexe. O mistério aumenta. Aquela presença não dá nenhum passo. Só permanece ali, parada, silenciosa. O susto é tanto que ninguém sabe se tiveram coragem de se aproximar. A gravação termina com ainda mais perguntas do que respostas. Para eles, não há dúvida. Aquela figura sombria poderia ser a responsável por toda a atividade paranormal que ronda o estacionamento há anos, mas... E você? O que acha? E se acha que acabou, se prepare. Um usuário do TikTok, gamer e criador de conteúdo, publicou um vídeo que rapidamente intrigou milhares de pessoas. Tudo começou quando ele analisava imagens capturadas pelas câmeras de segurança de sua casa. À primeira vista, parece apenas uma pessoa correndo do lado de fora, até que, de forma completamente absurda, essa figura começa a subir para o céu. Sim, como se estivesse escalando as árvores, mas vai muito além. Sobe, até parecer que tá flutuando, como se fosse um balão. E não para por aí. Logo abaixo, surge uma enorme sombra, como se fosse um pássaro gigantesco sobrevoando a mesma área, como se de alguma forma aquela figura tivesse se transformado em uma criatura alada, algo de outro mundo, um ser sobrenatural.
Um fenômeno inexplicável? Ou o que mais poderia ter acontecido ali? O que você acha? E aí, conseguiu assistir até o fim? Ou já tá olhando pra trás só pra ter certeza de que tá sozinho? Se esses vídeos reais de terror e fenômenos paranormais te deixaram com o coração acelerado e a mente inquieta, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos mistérios que vamos desvendar juntos. Aproveita e comenta aqui embaixo. Qual tipo de vídeo paranormal você quer ver na próxima investigação? Relatos assustadores, cenas inexplicáveis ou lugares abandonados cheios de histórias macabras? Eu estou sempre de olho e quem sabe a sua sugestão não se transforma na próxima noite sem sono. E lembre-se, nem tudo que é visto pode ser explicado. Até a próxima, se tiver coragem.